A história que eu trouxe para vocês também é de minha autoria, uma história velha, é o bolo. A forma que nós colocamos diante das dificuldades da vida determina o tipo de vida que teremos. Vida, dificuldade, todos nós vamos ter. Não existe uma alma viva que passe pela terra que não passe por aflições. Mas o jeito de agir nosso é que faz a diferença. Nós podemos agir com revolta. Oh, minha vida não presta, todo mundo está contra mim, eu sou o maior infeliz do mundo. Aquela revolta que a pessoa tem, que às vezes até leva a pessoa a roubar coisas das outras pessoas, leva a pessoa a fazer coisas erradas. Existe aquele que fica na depressão, sou o maior infeliz do mundo, ninguém me ama, ninguém me quer. Então é uma reação, e a reação humana. Então a reação nossa às dificuldades da vida levam à qualidade da vida que vamos ter. Se nós tenhamos consciência de que estamos aqui em aprendizado, que Deus é o nosso Pai, não dá um fardo maior do que a nossa capacidade de carregar, se nós temos consciência de que nós não estamos aqui a passeio, mas sim em aprendizado, nós vamos começar a observar a vida como uma grande oportunidade. E considerando essa grande oportunidade, vamos ver o que nós podemos fazer para o nosso crescimento pessoal, para o crescimento das pessoas que Deus coloca na nossa vida. Porque às vezes a preocupação, a dor e o sofrimento não é nossa. É de um filho nosso, no caso das mulheres, é do marido, no caso dos homens, é da mulher. Mas por estarmos em família e conviver com aquela pessoa, o drama dela, o desequilíbrio dela afeta a nossa vida. Isso é um teste para nós, mas temos que lembrar, o problema não é nosso, é da outra pessoa. Nós temos de dar o apoio para ela, ajudá-la a sair do problema. E se não tiver condição, porque às vezes tem problema que não tem condição, podemos ajudá-la a aceitar o problema. Tem coisa que a gente consegue resolver, tem coisa que nós não conseguimos resolver. Naquilo que a gente não consegue resolver, nós temos que abaixar a cabeça, entregar na mão de Deus e seguir em frente. Essa é a melhor solução. Aos poucos o dia nasce trazendo nova alegria para a humanidade. Os pássaros cantam, pulando de galho em galho, trazendo comida para os seus filhotes. A história começa de maneira harmônica, mostrando para nós um novo começo de vida, um novo começo de dia. Os dias se sucedem e Deus deu para nós esse belíssimo relógio que fica no céu, que nos diz os ciclos de noite e de dia, ciclos da vida. E esse ciclo da vida nos fala que sempre haverá um amanhã, que sempre teremos uma nova oportunidade. Então, se nosso dia hoje foi péssimo, se tudo deu errado, tenhamos certeza, com o passar do tempo, a dor e o sofrimento diminuem e novas oportunidades chegam em nossa vida. Então tenhamos essa certeza, amanhã será um dia melhor. Mas para que amanhã seja um dia melhor, nós temos que começar a trabalhar no hoje, para que aceitemos o que não pode ser mudado e trabalhemos, busquemos modificações para o nosso crescimento pessoal. Então aqui nós temos, aos poucos o dia nasce trazendo nova alegria para a humanidade. Os pássaros cantam, pulando de galho em galho, trazendo comida para os seus filhotes. Dentro do caseirão rústico, velho senhor se levanta com dificuldade. Rumo ao banheiro, ele reclama enquanto anda. Isso é uma coisa natural das pessoas mais velhas. Quando atinge uma determinada idade, é a época do condor. É dor nas costas, é dor no joelho, é dor no corpo todo. Quando dói um lado, dói o outro lado. Sempre está doendo. Quando dói todos juntos. Então, à medida que envelhecemos, nós começamos a reclamar demais. Reclamar muito mais do que a gente reclamava. Quando éramos adolescentes, ficava até 3 horas da manhã, 4 horas da manhã acordado, não sentia nada. Ia para o outro dia trabalhar, pulando leve e faceiro. E hoje em dia a gente dorme 10 minutos mais tarde, 1 hora mais tarde já está, faz falta. Já atrapalha a nossa saúde. Mas isso é normal. O que não é normal é a quantidade de reclamação que a gente incorpora na nossa vida. Nós temos de vigiar isso. A gente reclama demais, principalmente da saúde. Infeliz sorte é do homem velho, após aguentar anos de amargura no sustento da família,
se vê sozinho no derradeiro momento da vida. Então vamos observar o que o homem fala. Ele está sozinho resmungando. Ele é um velho resmungão. Ele acorda o dia dá bonito, ele nem repara o dia, porque a preocupação dele está na vida dele, na dor e no sofrimento dele. E ele fala: passei a vida todinha trabalhando, lutando, botando alimento dentro da minha casa, dando conforto para minha família, e hoje eu termino em quê? Em solidão. Não é ruim a solidão. Nós temos momentos que temos de estar em família, de estar junto com uma grande comunidade, agindo em comunidade, e tem época que a gente tem que estar solitário. Agora acontece que muita gente chega na aposentadoria, o que acontece? Os filhos, cada um vai para um canto, e muitas vezes um pai ou a mãe ficam na casa, às vezes sozinhos, porque um morre, fica viúvo. Essa história de solidão é algo natural, é algo normal. Mas tem um grande médium baiano chamado Divaldo Pereira Franco, que ele fala que só é solitário quem não é solidário. Solidariedade é ser bom, ser amigo. Ser solitário é ser sozinho. O que significa isso? Só é solitário quem não é solidário. Quem é solidário está sempre ajudando alguém. Está indo para uma igreja, está indo para uma costura, está indo para rezar um terço. Então uma pessoa que se ocupa ajudando outras pessoas nunca está sozinho, que vai ganhando amigos aonde passa. E o amigo do terço depois vai lá tomar um bolo, comer um pedaço de bolo, tomar um café. O amigo da costura, vamos fazer roupinha para criança, aquele amigos de costura, a pessoa vai lá, vai fazer a costura, mas um dia que não está costurando, vai trocar uma ideia, e assim a gente vai criando laços de amizade. Não é porque a nossa família nos deixou, e isso é natural, cada um tem a sua própria ocupação, que a gente precisa ser pessoas sozinhas. Se nós somos solidários, se agimos em prol das outras pessoas, estaremos sempre com alguém, e só estaremos sozinhos quando a gente quiser. Então o velho reclamou: infeliz a sorte do homem velho, após aguentar anos de amargura no sustento da família, se vê sozinho no derradeiro momento da vida. Atravessando a parede do quarto, entra o espírito de Boa Senhora, que pelo retrato na parede só pode ser a esposa falecida daquele velho resmungão. A solidão, meu velho, é questão de escolha. Diz a senhora que enlaça o velho em um abraço. Se você não afastasse as pessoas com seu mau humor, você se veria cercado de amigos. Então, na hora que o marido acorda, a mulher falecida, a mulher em espírito, a mulher livre do corpo físico, ela percebe que o marido acordou e vem acompanhar o dia dele. Geralmente, quando a gente já chega na velhice, está perto de morrer, os parentes e amigos espirituais se aproximam. Os espíritos vêm nos acompanhar com maior frequência. Então é normal uma pessoa de terceira idade, perto de partir, começar a ver a presença de amigos e parentes. Tanto vê em sonhos como vê na vida real. E olha só o que aconteceu. O velho acordou, a velha atravessou a parede, enlaçou ele, abraçou ele, osculou, beijou no rosto dele e começou a conversar com ele em pensamento. Os espíritos conversam conosco em pensamento. Nós não os ouvimos com o ouvido, mas compreendemos como se a gente tivesse um diálogo interno. Na história do passarinho, o espírito falou para ele: vamos matar passarinho. O menino não ouviu que era para matar passarinho, mas ele entendeu a intenção. Aquela senhora também está se fazendo ouvir através da intenção dela. Ele não tem como ouvir, mas ele percebe a intenção da esposa. E o que a esposa fala? A solidão, meu filho, é questão de escolha. Quando não somos procurados, procuremos. Quando não somos solidários, somos solitários. Então, se eu não busco amizade, se eu não busco estar com as pessoas, é questão de escolha. A responsabilidade é minha. Se eu cada vez mais fico trancado dentro de casa, não vou trabalhar, não vou visitar, não vou conversar com ninguém, qual é a tendência natural? As pessoas esquecerem de mim, não se preocupar. Agora, se eu estou constantemente procurando as pessoas, ajudando uns, pedindo ajuda para outros, eu me faço presente, as pessoas lembram de mim.
Então, quando a gente faz a nossa parte, que é pelo menos bater na porta, a porta se abre, busca, acha. Então, quando a gente busca, a gente acha a companhia das pessoas. Por isso a mulher falou: a solidão, meu velho, é questão de escolha. Diz a senhora que enlaça o velho em um abraço. Se você não afastasse as pessoas com seu mau humor, você se veria cercado de amigos. O velho fez a higiene pessoal, penteou o cabelo, ajeitou a dentadura. Ah, mas eu vou reclamar. Eles disseram que viriam ontem me visitar e não vieram. Eu me ajeitei todo e ainda preparei um bolo, logo eu cozinhando. Mas eles vão ver, vão comer bolo gelado que eu guardei na geladeira. E quando eles reclamarem, eu vou dizer: quer comer bolo quentinho? Vem no dia certo. O homem é resmungão. Ele era para receber uma visita de parente, de amigo, e os parentes ou amigos simplesmente não apareceram. Alguém não apareceu. E ele estava tão na expectativa de receber essa visita, porque a vida dele é solitária, porque ele afasta todo mundo com o mau humor dele, com as reclamações dele, que ele chegou a cozinhar. Um homem cozinhando. Ele está, logicamente, nada impede, mas tem muitas pessoas que têm preconceito. Tem homens que acham que lugar de cozinha é da mulher. E esse homem é daqueles da antiga, né, que considera que não pode mexer um ovo na frigideira porque isso é dever de mulher. E ele está se vendo na obrigação de fazer a própria comida e, por amor àqueles que vinham, preparou um bolo. Só que ele prefere reclamar. Quer comer bolo quente? Vem no dia certo. Vai comer bolo gelado. A boa senhora sorriu e determinou. Determinou. Para de reclamar e troca de roupa. Você não vai querer receber visita com esse pijama velho. A aparência, meu velho, reflete o nosso lado emocional. Quem vive no desleixo não valoriza a própria vida. Ela, em espírito, continua sendo mulher dele, continua amando, cuidando dele. E ela fala: vai se cuidar, troca essa roupa, põe uma camisa nova, uma roupinha limpa. Você, não vai querer receber visita de pijama, Olha o desleixo, está chamando atenção. Quem ama chama atenção. É bom quando alguém chama a minha atenção, minha esposa me chama atenção, meu filho me chama atenção, ou eu chamo a atenção dele, porque a gente só chama a atenção de quem a gente ama. Então, quando alguém está chamando a nossa atenção, significa que alguém quer nos ver melhor, quer nos ver bem e está tentando nos ajudar. Às vezes a pessoa extrapola, fala besteira, fala o que não deve. Estou meio gordinho, aí a pessoa começa a falar: tá gordo. Eu sei que estou gordo, não precisa nem falar. Mas a pessoa com o bom coração dela fica insistindo: tá gordo. O que a gente pode fazer? Ter paciência. Tem uma história de Chico Xavier que fala da água da benevolência ou água da bondade, é uma coisa assim. Chico Xavier, ele vivia cercado de pessoas que começavam a reclamar da vida dele, falando: esse médio aí tudo faz de conta e está enganando as pessoas. E ele ficava ouvindo isso muito triste, porque tinha um trabalhão ajudando as pessoas, dando cesta de alimento, visitando pessoas, famílias, fazendo um trabalho de psicografia. E ele ouvia aquelas reclamações: isso é tudo fingimento, isso é tudo da cabeça dele. Algumas vezes ele respondia, outras vezes ele não respondia. E um dia ele estava muito aflito porque as pessoas estavam agoniando muito ele. E ele não sabia o que mais responder. E aí apareceu a mãe dele e falou: Chico, para curar o teu mal basta um remédio. É a água da benevolência, a água da paz. E aí ele ficou com aquela ideia na cabeça: puxa, eu já estou tendo um problema até de coração, tanta raiva que eu estou passando com esse povo, que vem não sei de onde me atormentar. Vou ter que comprar essa água da paz. Na inocência dele, ele saiu para uma farmácia, foi no farmacêutico e pediu: o senhor por um acaso não teria água da paz? O farmacêutico, com boa vontade, procurou a farmácia dele inteira, coçou a cabeça e falou: aqui eu não tenho não, talvez lá em Belo Horizonte. E Chico Xavier morava numa cidadezinha, e ele falou: então na capital deve ter, lá em Belo Horizonte. Chico revirou a cidade todinha, perguntando para um e para outro: o senhor tem água da paz? A senhora tem água da paz? E as pessoas vinham falando para ele assim: olha, a água da paz a gente não vende aqui. Agora, for uma água com gás, eu tenho.
Aí ele falou, não é água com gás não, é água da paz. E ele, depois que cansou, voltou para casa, chegou aí a Belo Horizonte procurar essa tal de água da paz. Aí apareceu a mãe. Mas Chico, você não entendeu. A água da paz pode ser até do seu pote de água lá, do teu filtro lá na tua casa. Porque a água da paz, basta você pegar um copo com água e beber lentamente, deixando a água na boca sempre que houver uma reclamação. As pessoas reclamando, falando, em vez de você ficar respondendo para as pessoas, deixa a água parada em tua boca até esquentar. E quando a água estiver já muito tempo na sua boca, você engole, aí põe um pouquinho mais de água. Ou seja, o silêncio. A gente não tem que responder para coisa que não nos interessa, coisas que não interessam a outra pessoa. Nós temos que conservar o quê? A nossa paz, em vez de ficar tentando justificar o injustificável. Então, algumas vezes a gente utiliza da paz, da moderação, do silêncio, tá? Então, o que ela coloca aqui? Pare de reclamar e troque de roupa. Você não vai querer receber visita com esse velho pijama. A aparência, meu velho, reflete o nosso lado emocional. Quem vive no desleixo não valoriza a própria vida. Existem momentos que a gente está desleixado. Isso é natural. Às vezes a gente está naquela correria, todo dia tem que se ajeitar para ir trabalhar. Quando está em casa, a gente relaxa, fica desleixado. Isso é natural e não é errado. Agora, o que é errado é a pessoa viver no desleixo. Todos os dias no desleixo. Demonstra o quê? Uma doença, uma depressão. Então, um dos sintomas de depressão é justamente o descuidar da roupa que se veste, da roupa do armário, da limpeza da casa, do quintal. Isso demonstra o quê? Uma depressão. Tá certo? O homem, como que ouvindo a esposa, reclama. E tinha tanta sintonia com a esposa que ele já estava como que respondendo ela. Embora não ouvisse com o ouvido físico, ele já estava reclamando para ela. Eu só vou trocar de roupa porque eles me deram uma camisa nova. As minhas estão velhas, manchadas. Não tem nem graça de usar. Se não fosse por isso, eu ficaria com meu velho pijama. Não devemos nos vestir para agradar as pessoas, mas sim para agradar a nós mesmos. Então, a esposa manda, troca de roupa. Ele vai obedecer. Como todo homem é obediente à mulher, mas é reclamão. Então, só vou trocar de roupa porque me deram uma camisa nova. Porque senão eu não ia trocar, porque minhas camisas velhas estão tão velhas que não vale a pena nem usar. Olha só a mentalidade dele. Não devemos nos vestir para agradar as pessoas, mas sim para agradar a nós mesmos. Isso é o certo. Nós estamos aqui na Terra e muitas vezes fazemos as coisas em função de outras pessoas. Por que isso? Porque a pessoa vai falar assim, mas, né? Enfim, o que a pessoa tem com o nosso jeito de vestir? Se eu estou me sentindo bem de short e de camiseta, por que eu tenho que vir no centro Maria de Nazaré de terno e gravata? Eu poderia vir? Poderia. Eu poderia falar assim, olha, só pode entrar aqui de terno e gravata. Tem igreja que faz isso. As pessoas vêm chique, salto alto, de pintura. Deus não olha a nossa roupa, não olha a nossa vestimenta. Olha o nosso coração, a nossa mente. Deus conhece os nossos pensamentos, a nossa intenção. O nosso corpo é um templo de Deus. Concordo plenamente com isso. Tem que ser limpo. Temos de usar uma roupa limpa, asseada, né? Mas temos que estar confortáveis. Quando for obrigação do meu trabalho exige que eu use terno e gravata, que eu use uniforme, eu vou seguir a orientação do meu trabalho, porque senão eu fico desempregado. Mas se eu não tenho a obrigação de fazer, por que eu vou ficar vestindo uma roupa chique para agradar fulano ou cicrano? Eu tenho que me sentir bem com a roupa. Eu fico admirado, porque eu trabalho em tribunal. Eu fico admirado como tem algumas pessoas que se vestem demais, para quem nem valoriza. Tem umas senhoras lá que usam salto alto desse tamanho. Para quê? Pintura na cara durante o dia como se fosse para uma festa à noite. Para quê? É um sofrimento desnecessário. Para se trabalhar, melhor um sapato rasteirinho, uma coisa mais simples. Pintura, máximo para mulher, um batom, né?
questão de vaidade. Além disso, eu acho desnecessário. Então, há de se observar o ambiente em que estamos. Se a gente vai para um local simples, vamos vestir de uma roupa simples. Se eu vou para uma festa que todo mundo está vestindo bem, eu vou me fantasiar de chique. Aí eu ponho aquelas roupas bonitas, né? Bom, sigamos. O homem troca de roupa e depois vai até a cozinha para fazer café. Ele olha para a cesta de pão vazia e reclama. O homem vive reclamando. Maldita a hora que dê ouvidos para o médico. Não pode comer pão, não pode comer açúcar, não pode comer macarrão, não pode comer nem isso nem aquilo. Ora as bolas, não pode comer nada. Para que serve a vida se não podemos nem comer? Está reclamando da vida. É algo natural. Chega a determinada idade, vem a tal da diabetes. Abusamos a vida inteira, tomamos sorvete, chupamos balinhas, chupamos chiclete. Comemos muito macarrão, muita massa, muito pão. Chega uma hora que o médico fala, opa, agora ou para ou vai morrer. Porque o açúcar está lá nas alturas. Aí a pessoa tem que, de uma hora para outra, cortar tudo. Quem não tem moderação no comer, chega um momento que vem a doença. A vida é muito mais do que o alimento. Um instante de prazer não justifica anos de sofrimento. Meu velho, a disciplina faz parte de nossa educação. Aquele que domina o corpo domina a mente. A velha está lá, o espírito dela, ela em espírito está lá, em cima do homem, dando lição para ele, falando, olha, presta atenção, a vida é muito mais do que alimento. O alimento é importante? É, mas tem que comer com moderação. Quando abusamos de qualquer coisa, vem a doença. A vida é muito mais do que alimento. Um instante de prazer não justifica anos de sofrimento. Se você já tem a restrição, sabe que não pode comer carne vermelha, porque vai dar problema de gota, para de comer carne vermelha. Se o médico falou, para de comer açúcar, para de comer pão, um instante de prazer não justifica ficar doente, sentindo dor no corpo. Então nós temos de dar prioridade para a nossa saúde, porque a pior coisa que existe não é morrer. Morrer, chega lá, morre e acaba. O problema é ficar vivo, com dor, sofrimento. Então um instante de prazer não justifica anos de sofrimento. Como a gente não sabe a nossa hora, vamos cuidar da nossa saúde, porque isso é o nosso bem mais precioso, essa vida, essa saúde que nós temos aqui é o nosso bem mais precioso. Aí vem a família, vem os amigos, vem outros bens, mas se a gente não cuida, não aprende a cuidar de si mesmo, como é que a gente vai desfrutar das outras coisas? Meu velho, a disciplina faz bem para a nossa educação. Aquele que domina o corpo, domina a mente. Se nós queremos ser perfeitos, olha só que beleza. Se nós queremos nos ligar aos bons espíritos, estar com Deus, nós temos que aprender a dominar este corpo material. Nós vamos pegar Pedro, Tiago e João. Jesus iria morrer. Ele sabia que ia morrer, falou para os discípulos, olha, vamos a Jerusalém, lá vão pegar o Filho do Homem, vão mentir, vão bater, enfim, fazer tudo o que eles quiserem, depois vão crucificar e o Filho do Homem vai morrer. E eu vou para Jerusalém porque é necessário passar por toda essa prova. E os discípulos não entendiam o que Jesus falava. Já nos derradeiros momentos, ele junta João, Tiago, esqueci o nome do outro, Pedro, e sobe até o monte e fala, fiquem aqui que eu vou orar. E Jesus se distancia de aproximadamente um tiro como se a pessoa tivesse jogado uma pedra, uma distância de uma pedrada, e vai para longe, mas não tão longe assim. E lá ele ajoelha e ora, pedindo que aquela dor, aquele momento passasse. E quando Jesus volta, falou, vigiem, encontrou os 3 discípulos dormindo. E falou, não, vigiem, só uma horinha, porque meu tempo está acabando. E Jesus volta lá na frente, ora mais um pouco, e volta, e encontra os 3 dormindo novamente. E aí Jesus fala, vigiem, meu tempo está acabando. E aí ele se afasta a 3ª vez. E quando volta, encontra os 3 dormindo de novo. E aí ele fala, a carne é fraca, o espírito é forte, mas a carne é fraca. Mostrando que esta carne nosso corpo, a gente não domina ele. É ele que domina a gente. E a gente tem que aprender a dominar a ele.
Como assim dominar a ele? Se eu não tenho nada para comer, eu vou fazer jejum. Ninguém precisa saber que eu vou fazer jejum, porque eu domino o meu corpo. Eu lavo o meu rosto, passo óleo no meu cabelo, passo pente no meu cabelo e passo o dia tranquilo, como se eu não estivesse jejuando. Porque o único que precisa saber que eu estou jejuando é Deus. E a gente jejua por duas razões. Ou porque não tem comida nenhuma, ou porque está mortificando o corpo para elevar a alma. É um jejum espiritual. Então, quando a gente mortifica o corpo, muitas vezes nós estamos dominando esse corpo para ter uma saúde melhor, saúde espiritual. E é isso que a gente tem que fazer. Nós temos de dominar o corpo e não se deixar levar pelas tentações. Que tentação? Se a pessoa já provou da bebida e tem a tendência à bebida, tem que se dominar para não beber. Se a pessoa tem um vício de falar besteira, da fofoca, da mentira, tem que aprender a dominar esse corpo para não falar. Se a pessoa tem um vício do cigarro, enfim, qualquer vício que a pessoa tenha, o desejo vem, a tentação vem, ela tem que aprender a dominar este corpo. Quem domina o corpo, domina a alma. Quer dizer, se domina. E a partir do momento que a gente se domina, a gente entra na frequência espiritual dos espíritos superiores. Eles nos protegem, nos guiam, nos orientam. Isso é uma coisa muito boa para nós. Vamos voltar aqui para a nossa história do velho resmungão. Está reclamando de tudo, reclama da roupa, reclama da falta de alimento. A mulher, em pensamento, está tentando orientá-lo para que, nesses últimos períodos, no último período de vida dele, que pode ser de alguns meses até de anos, não importa, esse período de solidão, na qual ele tem a oportunidade de pensar da própria vida, de avaliar os valores, que ele possa pelo menos receber a intuição da coisa boa. Não está funcionando muito com ele, que apesar da orientação da esposa, ele continua reclamando da vida. A vida é muito mais do que alimento. Um instante de prazer não justifica anos de sofrimento. Meu velho, a disciplina faz bem para a nossa educação. Aquele que domina o corpo, domina a mente. O velho liga a TV e fica passando os canais sem emoção. Ah lá, tudo repetido, tudo a mesma coisa. Não sei como esse povo sobrevive. Até as notícias são as mesmas de ontem. Que graça que tem. A boa senhora sorri para o velho e diz: culpa não é da televisão. É você que não aproveita a vida de forma ativa. Se você visitasse as pessoas, não teria tempo para reclamar que elas nunca aparecem. Se você comprasse roupas novas, não reclamaria das velhas. Se você saísse para se divertir, não reclamaria da baixa qualidade da televisão. Se você buscasse o bom alimento, não reclamaria do que não pode comer. Grande parte do tempo, nós somos responsáveis pelo que nos acontece. Então nós somos responsáveis pela nossa felicidade e pela nossa infelicidade. O velho poderia ter uma vida completamente diferente se ele fizesse boas escolhas. E a velha está lá intuindo ele. Se você, em vez de reclamar da roupa velha, compra nova. Você, em vez de reclamar das visitas que nunca aparecem, vá visitar. Você que está reclamando de não poder comer pão, vai lá na internet, vai lá no mercado, compra o que você pode comer, que te agrada. Ele prefere reclamar, como se ele quisesse que caísse do céu tudo que trouxesse felicidade para ele. Nós somos donos da nossa vida. Nós somos responsáveis pelas nossas escolhas. As palavras da boa senhora eram como um pensamento fugidio na mente do velho. Mesmo assim ele falou: não adianta me corrigir, sou muito velho para mudar. Ele estava brigando com o próprio pensamento. Intuitivamente ele sabia que estava sendo chamado a atenção, embora não pudesse ouvir a esposa. Mas no pensamento dele ele estava ouvindo a esposa. E fala: eu sou muito velho para mudar. Nunca somos muito velhos para mudar. Nós somos almas eternas. Nós sempre estamos mudando. Quando a gente não quer mudar, o mundo muda à nossa volta. O mundo mudando à nossa volta
Nós somos obrigados a mudar, não tem nada que é estável no mundo. E nós temos que estar, pelo contrário, constantemente nos adaptando. Não existe essa história de ser muito velho. As palavras da Boa Senhora eram como um pensamento fugitivo na mente do velho. Mesmo assim, ela falou, ele falou, não adianta me corrigir, sou muito velho para mudar. O que é isso, meu bem? Somos espíritos eternos e habitamos momentaneamente o corpo de carne. O corpo desgasta, mas podemos permanecer ativo por longo tempo. As mudanças, meu velho, são inevitáveis em nossa vida. O velho toma café, ajeita a cama e sai para cuidar do jardim. Minha mulher gostava de rosas, pensa ele saudoso. A Boa Senhora sorri e diz, gostava não, ainda gosto. O corpo pode ter morrido, mas nós, espíritos eternos, permanecemos no caminho que escolhemos. A morte é ilusória. Morreu, não é que acabou, pelo contrário. A gente encontra a vida verdadeira em um corpo muito melhor do que esse que nós temos hoje. Então, se a gente gosta de flor, vamos continuar gostando de flor, depois que a gente fizer a nossa passagem para a vida verdadeira. Se a gente é pessoa amiga, honesta, vamos continuar sendo gentis, amigos, honestos. Então, as boas qualidades a gente mantém, mesmo depois da nossa morte. E os vícios também mantém. E o velho, por enquanto, vai continuar resmungando, possivelmente. Sim, a gente não deixa de ser quem somos, tá? Somos obrigados à mudança, porque a gente vai ver uma nova realidade. Mas o que nós somos, em essência, a gente continua. Se a gente é pessoa boa, honesta, vamos continuar sendo bons e honestos. Se a gente não presta aqui, possivelmente a gente não vai prestar lá. Eternamente? Não, porque tudo muda. Nós somos obrigados pela lei de Deus a mudar. Porque se a gente não muda por bem, muda por mal. No sentido de que a gente vai sendo jogado para um local que a gente não tem escolha. E a gente vai acabar mudando, vai melhorando. O tempo passou arrastado e às 9 horas da manhã, um casal entra na casa acompanhado de 2 meninos. Oh, que beleza! Chegou a visita. O velho se enche de mesuras, retira o bolo da geladeira e joga fora. Para sua família, o que há de melhor? Ele prepara outro bolo. Tá? Então nós temos de ter essa preocupação. Para aquelas pessoas que nós amamos, vamos dar sempre o que há de melhor. O velho, apesar de ser resmungão, ele sabia o que era o certo. E ele tinha a intuição da esposa dele. Então na vida vamos observar isso. As oportunidades que nós temos. Nós estamos vivos, vamos trabalhar para dar o melhor para as pessoas que estão perto de nós. Só para terminar aqui, que Deus abençoe a todos nós. Meus filhos, o Livro dos Espíritos, encontramos a questão 491. Qual a missão do Espírito protetor? O Espírito responde, os Espíritos respondem, a de um pai com relação aos filhos, a de guiar o seu protegido pela senda do bem, auxiliá-lo com seus conselhos, consolá-lo nas suas aflições, levantar-lhe o ânimo nas provas da vida. Os espíritos protetores são os nossos amigos espirituais. Muitos deles foram os nossos amigos e parentes de outra vida. Outros são como anjos de guarda, que nos acompanham em inúmeras encarnações. Então, do Livro dos Espíritos, nós sabemos que Deus coloca na Terra espíritos bons para nos guiar, e Ele nos guia através da intuição. Alguns deles nos guiam há tanto tempo que são verdadeiros anjos de guarda para nós, e eles são tão evoluídos que não precisam mais reencarnar, mas por amor a nós, eles continuam nos acompanhando. Que Deus abençoe a todos nós. Vamos orar. Mestre amado Jesus, que a sua luz e bênção esteja nesta casa Maria de Nazaré, para que ela continue sendo um foco de esclarecimento e crescimento espiritual. Pedimos a bênção para todas as pessoas que ouviram esta palestra, que possam aproveitar as lições em suas vidas, deixando de reclamar e buscando modificar a vida para melhor. Nós somos senhores de nós mesmos e podemos ter uma vida feliz aqui, de acordo com a nossa escolha. Deus, abençoe a nossa família, os nossos filhos. Abençoe igualmente a todos que não têm filhos, que não têm família.
que vivem na solidão, que todos eles possam ter a presença, pelo menos espiritual, que os oriente e guie nesse derradeiro momento da existência. Em nome de Deus e de Maria de Nazaré, damos encerrado a nossa palestra de hoje. Que assim seja.